E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, esperar a turma chegar para a gente começar a bater um papo sobre cenário imigratório atual. Bater um papo com a nossa querida Larissa Malmegrin, uma cliente muito especial. Aliás, todo cliente é muito especial, mas a Larissa tem uma história muito forte e aprovada, ela, sua família. O Green Card já foi entregue, inclusive, e ela vai contar um pouquinho da sua experiência aqui pra gente. Agora são 15 horas e 41 minutos. Claro que essa live aqui vai ficar gravada, mas nesse momento são 15 horas e 41 minutos. Vamos lá, cadê Larissa? A turma grande já entrou aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho sobre esse cenário imigratório. O mercado imigratório vem sofrendo bastante com boatos, vem sofrendo bastante com muitas informações truncadas. Eu diria que muita coisa que se diz são uma mistura de verdades e não verdades. É um mix de coisas, né? Então, tem muito papo para a gente colocar em dia aqui sobre esse momento da imigração. A gente precisa falar bastante sobre isso, porque tem muita coisa que não faz nenhum sentido. Existem outras que sim, não tem como a gente negar os fatos, mas tem muita coisa que é desinformação, tem muita coisa que é apenas boato, muita especulação, muitas bobagens são ditas também. E uma bobagem dita com muita carga de veracidade, com alto poder de persuasão, acaba soando como verdade, né? São boatos, são fake news, ditas com muita persuasão e com uma carga emocional muito forte, e aí passam a ideia para as pessoas de que aquilo é a verdade absoluta. E essa essa informação que não é informação, essa desinformação ou verdade, ela acaba sendo replicada, repetida muitas vezes, né? Então é uma fake news que vai sendo repetida tantas vezes que ganha ares, ganha uma aparência de verdade, e não é, muitas vezes não é. Então, gostaria que você que nos assiste fizesse uma pesquisa. Se você puder fazer uma pesquisa aí no Google, não precisa acreditar em mim não. Faz uma pesquisa para você descobrir. Coloca aí no Google assim, ó, o presidente americano que mais deportou imigrantes no século XXI. Coloque aí, você vai se surpreender. O presidente que mais deportou imigrantes na história dos Estados Unidos. Coloque aí. E, pasmem, não é o Trump. Você vai encontrar a seguinte resposta: Obama. Então, essa onda de notícias, esse barulho que se criou em torno da administração Trump, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa de nenhum político, eu não tenho nenhum político de estimação, nenhum. Mas não posso fechar os olhos para uma injustiça que se comete. É fato que prisões são feitas, deportações estão sendo realizadas, mas sempre foram, sempre. Aí a mídia brasileira coloca um avião
pousando no Brasil, com presos, com brasileiros sendo deportados, algemados. Sempre aconteceu. Isso não é novo. Se você buscar no próprio YouTube, você vai encontrar vídeos de situações anteriores, de deportações anteriores, de aeronaves lotadas de brasileiros descendo nos aeroportos brasileiros com centenas de brasileiros que foram deportados e com algemas nas tornozeleiras. Eu não aprovo isso, eu não acho isso humano, não concordo, eu discordo disso, mas eu aqui não vou entrar no mérito. O importante é entender que isso não é uma realidade de momento. Sempre foi assim. Sempre foi desse jeito. Eu desafio você que discorda, eu desafio você me provar o contrário. Porque se você fizer uma pesquisa rasa, superficial, se você fizer uma pesquisa simples no Google, você vai encontrar essa informação que eu estou te dando. Não foi o Trump quem mais deportou imigrantes dos Estados Unidos. Não foi. Quem mais expulsou imigrantes dos Estados Unidos foi o presidente Obama. E vou te fazer um outro desafio. Se você colocar no Google agora, quem mais deportou brasileiros na história, pasme, foi o Biden. Nessa gestão anterior, você vai encontrar esses números. De novo, pode pesquisar. Qual o presidente americano que mais deportou brasileiros? Biden. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa narrativa que se cria, com esse barulho, com essa repercussão barulhenta da mídia, principalmente da mídia tradicional, por discordar ideologicamente daquele governo ou do outro governo. E nós que estamos vivendo no meio desse tiroteio, nós temos que ter paciência, responsabilidade, nós temos que ter equilíbrio e saber investigar, saber apurar as notícias. Então, muito cuidado com esse terror psicológico que se cria. De novo, eu insisto, faça você uma pesquisa. Você não deve acreditar no Douglas, não. Faça você a sua pesquisa agora. Quer sair do vídeo? Sai do vídeo rapidinho. Vai no Google e coloca presidente americano que mais deportou imigrantes no século XXI. Pronto, você vai descobrir. Então, isso derruba, isso acaba com essa narrativa fantasiosa de que é a administração Trump aquela que mais deporta, aquela que torna a vida do imigrante um inferno. Não é verdade. Eu não estou querendo dizer aqui, passar pano para ninguém e dizer que está tudo bem. Está maravilhoso. Não é isso também, né? A gente tem uma pressão maior, a gente tem uma fiscalização maior, a gente tem um rigor maior, mas principalmente com aqueles que entraram ilegalmente no país. E eu também não vou aqui fazer juízo de valor. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Agora, se você deseja entrar legalmente no país, ou você já está em solo americano e quer buscar a legalidade, quer buscar um caminho de legalidade, um caminho de encontrar uma alternativa para mudar o seu status ou ajustar o seu status para imigrante, se a sua escolha é a legalidade, aí você pode contar com a nossa ajuda para apontar um caminho, para apontar algumas alternativas. Eu te convido a procurar a nossa equipe aqui pelo direct do Instagram. Na bio também tem contato, você pode ser conduzido direto ao WhatsApp da nossa equipe
para conversar com você, entender a tua realidade, a tua situação, analisar o teu perfil e ver, perceber com você, encontrar o melhor caminho, a melhor alternativa para o teu caso. Mas a gente precisa acabar com essa atmosfera ruim. Eu sei que eu sou uma andorinha, mas eu preciso me posicionar, eu preciso falar. Eu acho que você, inclusive, pode me ajudar compartilhando esse vídeo, compartilhando essa live, convidando outras pessoas para assistirem, para ouvirem uma outra posição. Porque eu não estou falando aqui do que eu penso, do que eu acho. São fatos. O fato está aí. De novo, é só você pesquisar que você vai encontrar quem foi o governo, qual foi a administração americana que mais deportou imigrantes. É só você pesquisar que você vai encontrar quem foi a administração americana que mais deportou brasileiros na história. E o Trump não é presidente pela primeira vez. Ele já teve um primeiro mandato, agora está no segundo mandato, e ele não é o recordista de deportações, nem de imigrantes de um modo geral, e nem de imigrantes brasileiros, sendo mais específico. Então, mas Douglas, como se explica todo esse movimento? Prisões, o ICE, enfim, esse movimento, esse barulho todo em torno da imigração, desse tema imigração, porque essa sensação que a gente tem de que as coisas estão piores, mais estreitas, mais rigorosas. Por que essa sensação? Porque, primeiro, que a mídia, de um modo geral, dá um pouco mais de repercussão a qualquer ato dessa administração no que diz respeito à imigração. Então, qualquer ato, qualquer decreto presidencial, qualquer mudança, qualquer indicação, qualquer orientação no sentido do ICE evitar, controlar as fronteiras e evitar esse crescimento da imigração ilegal, qualquer orientação nesse sentido, qualquer ação prática nesse sentido vai ganhar mais repercussão, mais barulho, mais visibilidade, e isso vai criando essa atmosfera bem ruim, sabe? E se você está legalmente no país, vivendo legalmente no país, você não deve aceitar ser alcançado por essa onda desanimadora, essa onda que aterroriza as pessoas, essa onda de desinformação ou de uma carga, sabe, quase que publicitária em cima dessa temática imigratória, de forma bem pejorativa, né? De forma bem de forma a manchar a reputação dessa ou de outra administração. De novo, novamente, eu não estou aqui fazendo defesa alguma de qualquer administração. Meu viés político nesse momento é zero. Eu não sou apolítico, mas eu aqui não estou falando na condição de Douglas, eu estou falando aqui na condição Douglas, pessoa física, eu estou falando aqui na condição de CEO, sócio fundador, um dos sócios fundadores da Conexão Américas. E aí esse personagem, essa figura aqui que administra essa empresa, ele não tem preferência nenhuma política. Então pouco me interessa se é o Trump, se é o Obama, se é o Biden, se é o Bolsonaro, se é o Lula, eu estou me lixando para isso. Eu realmente agora estou falando como alguém que trabalha com o mercado imigratório há muitos anos, já vi essa história se repetir outras vezes, e está muito claro para mim o que acontece esse barulho, a mídia batendo forte em cima disso e outros canais, redes sociais, influenciadores que pegam carona nessa história toda nessa temática imigratória e acabam dando voz para isso, dando espaço para isso e eu diria que replicando muitas vezes informações erradas, informações equivocadas.
tá? Então, muito cuidado com isso. Vamos conversar aqui com a Larissa. Vamos ver se ela já está por aqui. Tadinha, já deve estar por aqui e esperando. Vamos lá, vamos procurar a Larissa. Larissa? Aqui. Esperando a Larissa entrar. Já mandei o convite, tá? Pronto. Oi, querida. Não, não tô te ouvindo. Peraí, deixa eu ver se. Não, não tô te ouvindo. Tá. Indo agora. Agora sim. Eu falo, eu sou péssima em live, em coisa. O pessoal acha que eu sou super blogueira, amiga. Eu não sou blogueira, não. Eu não tenho a mínima noção como que eu mexo com essas coisas, gente. Mas tudo bem. Importante, assim, eu adoro isso, a espontaneidade. ah, Adoro quando o Ah, ser humano é humano de verdade, né? Então aqui não tem sim. nada combinado. Não. Enfim, aqui a gente vai fazendo com o coração. Principalmente comigo, nada combinado, gente. Nada, nunca. Ó, o André entrou, tá O mandando André, mensagem. o André, ele tá colocando as gurias pra dormir agora, porque é o horário da soneca delas. Aí eu falei, ai, amor. Ou eu ou você, ou nenhum dos dois. É Aí ele falou: verdade. não, eu fico com as crianças. Eu falei: Ó, beleza. beijão, André. Saudade, meu irmão. Bom, mostra um pouquinho do entorno aí. Você tá morando aonde, hein? Fala pra Ah, eu tô gente. morando aqui, agora eu tô morando em Streamwood. Isso daqui é tipo uma. Eu nem sei o que que é isso daqui. Um É tipo um coreto. coreto, né? É tipo um coreto. A minha casa é essa daqui. Aí o coreto é bem aqui. Aí, como eu queria, né, ter um pouquinho de privacidade. Então, Que assim, legal. é muito mato aqui, é muito mato. Eu achei que vindo pra cá eu ia sentir falta do verde do Brasil. Mas vá, vejo muito verde aqui, muita árvore, muita coisa. E a gente tá morando em Streamwood agora. A gente morava em Yorkville, agora a gente tá em Streamwood, porque eu mudei de emprego, tô trabalhando num hospital aqui pertinho, Hoffman Estates. E a gente mudou pra cá já tem um mês mais ou menos. Estamos adorando aqui, vixe, amando. Que bacana. E fica em que estado? Em Illinois. 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 Bom, já está trabalhando como enfermeira? Já, eu comecei a trabalhar aqui como enfermeira 3 meses depois que eu cheguei, porque eu tava grávida, lembra? Eu vim grávida, Sim. cheguei aqui com 25, 26 semanas, e aí eu tinha que fazer a transferência da minha licença, que do mesmo jeito, ao mesmo, todo mundo me pergunta isso, por isso que eu vou falar. Todo mundo pergunta assim, ah, mas como que você foi? Como que foi o negócio da imigração? Ah, eles fazem também a certificação da enfermagem. Eu falei, não, gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. Então, foram vocês que falaram pra mim, porque eu não ia vir como enfermeira. Eu falei, quando o Douglas falou pra mim assim, Larissa, vê como se torna enfermeira. Aí eu falei, não, não quero, tem que fazer prova, tem que fazer mil coisas. Aí ele, não, dá uma pesquisadinha só. E eu adoro fazer aquelas pesquisadinhas, né? Eu falei, quer saber? Tenho tempo para esperar a imigração mesmo. Vou começar a fazer a certificação de enfermagem. Aí, ao mesmo tempo que eu esperava a fila do Visa Bulletin, como todo mundo espera, eu já fui acelerando o lado da certificação da enfermagem. E aí, ao mesmo tempo que saiu a nossa aprovação, meio que saiu que eu poderia fazer a prova do NCLEX. E aí eu já vim, já licenciada para trabalhar como enfermeira. Foi uma coisa assim, muito foi difícil, porque eu tava grávida do terceiro filho, com criança pequena. E aí foi tudo muito, né? Mas a gente deu conta. E aí eu cheguei aqui, fiz a transferência da minha licença, porque era de Montana, fiz a transferência para Illinois. Esperamos o nosso green card. Meu green card tá aqui, gente. Deixa eu mostrar essa beleza linda. Ei, que Meu green card, legal. tem que fazer assim, ó, viu? Tem que fazer É, assim, porque tem que mostrar, não pode mostrar os números. E aí parabéns. chegou 20 dias depois que a gente chegou, ou 15 ou 20 dias depois que a gente chegou aqui. Não foi muito tempo, não.
E aí, eu com o Green Card, com o meu Social Security Number, consegui fazer toda essa transferência, comecei a aplicar para os hospitais e com 35 semanas de gestação comecei a trabalhar numa emergência aqui num hospital. Loucura total. E hoje eu estou trabalhando no setor que é minha área, que é Labor Delivery, que é maternidade, num hospital bem grande aqui de Hoffman Estates. Estou muito feliz, meu Deus. E já vai para quase um ano que eu estou trabalhando como enfermeira aqui, porque eu comecei em agosto. Vai dar agora um ano. Verdade. Bom, a gente já vai entrar em alguns detalhes sobre isso. Quero mandar um abraço também para Johnny Souza, meu querido Johnny, que agora virou um militar. Teve o seu green card também aprovado e Ó, agora ingressou nas Forças Armadas, inclusive já recebeu lá uma premiação como marinheiro de destaque. Parabéns, Johnny, mandou uma foto hoje aqui para mim. Fiquei super orgulhoso. Johnny está aqui conosco. Priscila Faria também está aqui com a gente. A Pri também foi aprovada, é uma fonoaudióloga muito talentosa e também foi aprovada, está aqui com a gente. Que alegria. Aqui, ó, Johnny agradecendo, mandando um abraço pra gente. Bom, Larissa querida, ó o André aí, ó. Eu também achei que não iria, que não iria voltar para a escola. Estou com é verdade. uma escola trabalhando já há um ano também. É, o André é professor aqui, bilíngue. Ele é professor em inglês e Uau! espanhol. Não me pergunte como. Esse menino começou a falar espanhol, fez o teste por eficiência recentemente em espanhol também, porque Illinois é um estado santuário, então significa que é um estado que tem muito latino, muitas pessoas de várias nacionalidades, tipo polonês, russo, bulgaro, tem muita gente aqui, e principalmente latino. Então a quantidade de escolas bilíngues que tem aqui é muito grande. E aí o André, depois de trabalhar 3 meses numa fábrica, é uma história muito louca, mas ele conseguiu ir para uma escola e hoje ele é a teacher do pre-K, que é tipo um preschool. É da idade das minhas filhas, 4 anos, 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. Tá lá, um ano já. Delmar As está coisas. tá perguntando aqui se vocês, quando chegaram nos Estados Unidos, já eram fluentes em inglês. Aqui não, você tá louco. Eu não sou fluente em inglês até hoje. Não, não. Ó, eu tinha, na verdade, meu inglês era intermediário, porque eu sempre tive muita curiosidade. Fiz aula só na adolescência, André zero, nem básico ele tinha, mas com a convivência com os americanos, porque não tem muito brasileiro onde eu moro, mas tem na região. Tem uma grande comunidade, mas eles estão muito espalhados aqui em Illinois. E eu não tenho contato com o português, só dentro de casa. Então a gente teve que se virar bem. Então hoje o meu inglês está muito melhor do que estava. O do André também. Hoje ele consegue se virar muito bem sem mim. E como eu disse, aqui tem muito latino. O André se vira com inglês e espanhol. Eu, quando alguém fala espanhol comigo, eu não entendo bolufas. Ai, mas é parecido com o português. Gente, depois que eu virei a chavinha do inglês. Eu não consigo entrar outra língua, não. Mas é possível você vir com o inglês básico e ir treinando no dia a dia. Super possível. Então, assim, vamos falar um pouquinho, bem resumidamente, eu sei que você tem compromisso. Como foi desde que conheceu a Conexão Américas? Como foi o seu processo? Foi um processo consular? Foi um processo de ajuste de status? Vocês tiveram que passar pela entrevista? Como foi a entrevista? Sim. Tem essas perguntinhas que todo mundo faz. Primeiro, que eu nunca imaginei que eu ia imigrar. Meu sonho era imigrar para qualquer lugar do mundo, meu marido não. E aí um dia o meu marido virou a chave e falou que queria imigrar. Aí a gente tem um casal de amigos, que é o Diego e a Nai, que acabaram de ter as gêmeas maravilhosas. E eles estavam aqui, eu comecei a ver eles comprando televisão, comecei a ver eles comprando um monte de coisa. Falei, o que vocês estão fazendo nos Estados Unidos? Vocês estão comprando móveis. Aí ela falou, a gente está num processo migratório. Eu falei, não acredito, como? Aí eles me apresentaram vocês. Eu falei, mas deixa eu ver esse negócio de Conexão Américas, esse negócio de advogado, porque eu nunca acreditei muito, não. Sempre achei que advogado era só para pegar dinheiro e, ó,
Tem que falar bem a real. E aí eu comecei a seguir vocês, comecei a ver todos os vídeos de todas as pessoas, comecei a ver o processo da Nay e do Diego. E aí eu falei, vou chamar esse pessoal para conversar, já pensando, não vai rolar. E aí eu gostei muito que a gente fez a entrevista, né? Todo mundo que eu pensava, tinha outros advogados, falaram, ai, não, para fazer entrevista só para ver, você tem que pagar tanto, só para falar comigo 10 minutos. Eu achava isso muito estranho. Eu falei, mas você nem me conhece, mas tudo bem. Eu chamei o Conexão, não, vamos bater um papo. Vamos ver primeiro se você, né? Eu gostei porque foi, ó, vamos ver se você é elegível também. A gente não quer passar a perna, a gente quer saber se você é elegível. E aí eu conversei com o outro advogado, que eu já esqueci o nome, porque eu sempre lembro do nome da Viviane e do Douglas. O Ricardo. outro. Ricardo! Ai, é verdade. Eu sempre esqueço do Ricardo. Mas é que eu tenho afinidade com você e com a Vivi. Enfim. Conversei com o Ricardo, ele falou, Larissa, você tem grandes chances e tal, nananana. Eu falei, tá bom, um pouco, eu acho que. Não sei se eu descobri a gestação depois, antes eu não me lembro, eu só sei que a gente fez uma chamada de vídeo e você falou assim: você quer que o neném nasça aqui ou nos Estados Unidos? Eu falei, não, vai nascer aqui. Eu acho que foi o segundo filho, inclusive, não foi nem o Foi. terceiro. Foi o Eu falei, segundo. não, vamos nascer aqui o segundo, né? Eu não tô com pressa, não tenho pressa. Hoje eu teria pressa. Falei, não, não tô com pressa, que isso daí vai demorar. Enfim, aí você me explicou, ó, a gente vai fazer então um processo consular, que significa que você vai ficar no Brasil, fazer toda a documentação, vai fazer a entrevista, tudo que você for fazer, você vai fazer do Brasil, para ter tudo certinho, os documentos certinho, para quando você chegar nos Estados Unidos, você já estar legalizada e o seu green card vai chegar lá, porque não vem mais para o Brasil. Você chega com a documentação pronta lá. Você sai daqui com um visto no passaporte. Eu falei, ah, tá bom. Aí vocês foram bem sinceros na época. Ó, a aprovação demora de 6 meses a um ano. Então, né, tem que esperar, lembra? Ah, eu falei, ah, não tô com pressa, tô no segundo filho ainda. Bom, a nossa aprovação veio muito mais rápido do que a gente imaginava. Eu não lembro, mas foi questão de poucos meses, não deu nem 6 meses. Não deu 6 meses. Foi Não, assim, a aprovação de vocês foi muito rápida. foi muito rápido. Foi, ela chegou, eu vou te falar que a aprovação do I-140, ela chegou com 50 dias. Ah, é verdade, 50 dias. 50 dias. Verdade. O que demorou foi a fase de admissibilidade. Ah, Isso não, demorou. mas isso daí demora para todo mundo, não tem nem É. como. Eu lembro que quando chegou a carta em casa, chegou a carta em casa, eu tava indo buscar a Raquel na escola, grávida da Rebeca, ou a Rebeca tinha nascido, não me lembro. E aí chegou lá com selo americano e tal. Eu falei, mas gente, tá tudo em inglês, eu lendo aqui. Eu falei, gente, mas que raio de papel é esse que o Douglas me falou que ia chegar nada em casa? Tirei uma foto e mandei pro Ricardo. Falei, Ricardo, meu inglês tá meio fajuto ainda, eu não tô entendendo. Foi aceito o quê aqui? O que é isso? Ele me ligou na hora, Larissa, você não sabe o que é isso? Eu falei, não, não tenho a menor noção do que seja isso. Larissa, é a aprovação do seu caso dos 140, vocês foram aprovados. É sério que a gente vai aprovar? Mas você falou pra mim que ia demorar uns 6 meses, Ricardo. Um ano. Larissa, já chegou a aprovação. Vocês nem fizeram aquela live que vocês fazem com todo mundo, tipo, falando que foi aprovado. Não, a carta chegou antes na minha casa. Eu assim, gente, até para isso eu não consigo ter surpresa. É, a Foi Isabel, que está aqui super. fazendo um comentário de que 50 dias é raríssimo, você tem razão, Isabel, é raríssimo mesmo. É. Então, é bom que se diga a verdade para que as pessoas não pensem que isso é um Não padrão, é comum, não é comum. ou de que a Conexão Américas tem lá um pozinho mágico. Não, Não, não. não tem isso, não. Realmente foi aleatório. Foi. O padrão, se é que a gente pode chamar de padrão, a média que a gente tem observado de aprovação da primeira fase, porque esse processo de green card, com base em emprego, ele tem, geralmente, ele tem duas fases. A primeira fase é de elegibilidade e a segunda fase é de admissibilidade. Primeiro, você Isso. precisa entender isso. A fase de elegibilidade é quando o oficial vai analisar se você cumpre com os critérios desejados para aquele processo.
cumpre os critérios, a elegibilidade é deferida, né? Ela você é aprovado ou não. Sim. Segunda fase, em sendo aprovado, na segunda fase começa então o processo de admissibilidade, onde a Uhum. imigração vai investigar se você já cometeu algum crime, se você ficou Sim. ilegal no país, etc. Então são duas fases. A primeira fase costuma demorar, isso hoje em dia, algo em torno de 8 meses. Sim. Ok? A primeira fase. A fase de admissibilidade, você vai precisar acompanhar o Visa Bulletin, que é uma publicação mensal do Departamento de Imigração dos Estados Unidos quanto à disponibilidade desses green cards, porque há um fator limitante anual. A cada ano fiscal, a imigração americana disponibiliza a partir de 140 mil green cards a serem distribuídos, e não uniformemente, mas são distribuídos do EB1 até o EB5, né? Sim. E aí, para o caso do EB2, por exemplo, são 40 mil green cards disponíveis, dos Sim. quais, dos quais o Brasil só tem direito a, perdão, a 7% desse número. Então, Uhum. essa fase de admissibilidade, o prazo, tá? O tempo que demora essa fase de admissibilidade vai depender muito do momento. Então, hoje, por exemplo, é um momento onde esse período de admissibilidade demora um pouquinho mais, porque nós estamos caminhando para o final do ano fiscal, Sim. onde Sim. existe uma redução natural da disponibilidade desses green cards. O ano fiscal americano termina no dia 30 de setembro. Nós já estamos na metade de julho. Quer dizer que Uhum. estamos a 2 meses e meio do fim do ano fiscal. E Sim. começa um outro ano fiscal no dia 1º de outubro. De Então, outubro. à medida em que a gente vai avançando para o fim do ano fiscal, a gente vai tendo menos disponibilidade de green cards em razão desse fator limitante. É Então, legal você explicar com detalhes isso tudo que você está falando, porque muita gente me questiona no meu privado, perguntando como que foi o processo, falando assim, ah, mas quanto tempo? Porque eu queria ano que vem, eu queria... E eu sempre falo a mesma coisa, gente, aplica e viva a vida. Porque, o ano fiscal é imprevisível, governos são imprevisíveis. Só que se você não fizer nada por medo, não vai, você nunca vai vir. Mas se você fizer, começar a fazer conforme e esperar, ter a paciência de esperar, ai não, mas eu tô esperando há 2 anos, há 3 anos. Você já fez tudo que tinha que fazer? Agora tem que esperar. Eu sempre falo isso, viva a vida. Porque se você ficar nisso, você vai ficar desanimado, que é o que está acontecendo muito. O povo desanimou com esse negócio do governo, mas continua tendo green card, continua tendo imigração. Só que a gente eu, tem que esperar. eu gravei ontem, eu gravei ontem com o Ricardo, esse vídeo deve ir para o ar na próxima semana, Larissa. Gravei um vídeo onde a gente tratava exatamente disso. Inclusive, esse vídeo está imperdível, porque nós compartilhamos a tela com quem está em casa e provamos que nesse ano de 2025 nós temos uma taxa de aprovação ainda maior. E não são dados do escritório da Conexão Américas, Sim, são dados do governo americano. sim. Nós temos para processos de EB uma taxa de aprovação maior do que nos anos anteriores. Os índices de aprovação estão maiores, Uhum. o que leva a crer que essa administração prioriza mentes brilhantes, profissionais Sim. qualificados, É, investidores, e sim. não imigração ilegal. Isso é Sim. combatido de fato. Isso é uma coisa que me perguntam também, ah, Larissa, mas eu posso ir o meu diploma de técnico, o meu diploma de tal, o meu diploma. Falo, ó, primeiro que eu não sou advogada de imigração, então eu sempre mando o Instagram de vocês, porque eu não sei
Nada disso. Mas o que eu falo pro pessoal é: se você é um profissional bom, qualificado, que gosta de trabalhar, que tem um currículo bom, não precisa ser um Albert Einstein. Você não precisa, mas se você tiver ali uma bagagem boa, é, e conversar com vocês, né, sobre isso, sobre a elegibilidade e tal, é o que os Estados Unidos querem nesse momento. Eles querem profissionais que trabalhem, eles querem profissionais qualificados, eles não querem qualquer pessoa. Eles não estão aceitando qualquer pessoa. E não precisa ser um profissional, como eu disse, um cara que, só médico aceita, só engenheiro aceita. Não, não é isso. Você precisa ser um profissional devidamente qualificado, e se você conseguir comprovar isso para eles, que você é devidamente qualificado, você consegue ser elegível. Então, assim, eu acho que tem abertura para todos que gostam de trabalhar e tem um currículo bom, né? Porque precisa ter um currículo bom, pelo menos. Estão pedindo aqui, Larissa, Eu não consigo ver nada do que estão falando. relaxa, eu estou olhando aqui, Ah, também ótimo. não consigo olhar tudo, mas a Delmar, e aí eu não sei, desculpa, se é A ou o Delmar, não importa. Importante que Delmar, 82, está aqui. Douglas, explica com detalhes, que eu não enxergo gente direito. Não estou vendo aqui se é homem ou mulher, também não importa. Douglas, explica com detalhes como funciona esse bendito Visa Bulletin. Ah, Até hoje não entendi direito. Sempre falam em datas quando sai, mas nunca entendo. Eu vou tentar de forma bem didática, bem resumida, não dá para falar aqui hoje, o assunto não é Visa Bulletin, mas eu entendo que é importante, principalmente para quem já está com o processo em curso. Larissa fala uma coisa muito importante, que é não ficar procrastinando o protocolo do seu processo, porque quanto mais cedo você aplica, você mais cedo, obviamente, vai ter o seu processo analisado. E quando você protocola o seu processo, tem uma data no teu recibo de protocolo, recibo que a Clarissa também recebeu, lá no cantinho superior esquerdo, para quem está olhando o recibo de frente, no canto superior esquerdo, você vai encontrar uma PD, uma Priority Date. uhum. Essa priority date está lá uma data, que é a data em que a imigração considera como start do seu processo. Ali é a data que a imigração recebe o teu processo. Então, aquela data é como se fosse a sua senha na fila, ok? É a sua senha. Então, logo que o seu processo for analisado, primeira fase, hein? Primeira fase de elegibilidade. Logo que ele for analisado, e essa análise, esse tempo que demora para a análise inicial, não tem a ver com Visa Bulletin. É. Isso é muito importante. Tem muita Uhum. gente que confunde. Então quer dizer que o meu processo eles só vão colocar a mão quando a minha data de prioridade for alcançada pelo Visa Bulletin. Não tem nada a ver com Não. isso. Teu processo pode ser analisado em um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 8 meses. Ele não está atrelado, não está vinculado à data de prioridade, à data de protocolo, a qualquer data no Visa Bulletin, ok? Protocolei o processo, tenho então uma data de protocolo gerada pela imigração. Essa data é a data de recebimento do processo. Ela vai ser tratada como priority date. É a data de prioridade do seu processo, é a senha na fila. Ok? Entendido até aí? Daí para frente, esta análise do mérito, se você tem ou não elegibilidade, não tem nada a ver com o Visa Bulletin, pode esquecer. Douglas, então, para que serve o Visa Bulletin? Porque quando você tem duas situações ali no Visa Bulletin que são importantes, principalmente para quem está em solo americano. Primeiro, fui aprovado. Foi aprovado? Agora vai começar a fase de admissibilidade. Mas essa fase só vai começar
se a tua data de prioridade foi alcançada. Aí sim a gente tem que ir Uhum. lá no Visa Bullet. Entendeu? Sim, Então, exatamente. a análise de elegibilidade nada tem a ver com Visa Bulletin. O que tem a ver com Visa Bulletin é a data de admissibilidade, é o momento de admissibilidade. Aí sim. E segundo, Douglas, o meu processo já foi aprovado, eu já pude aplicar o meu pedido de ajustamento de status, porque eu estou em solo americano e solicitei o ajuste de status, e agora a imigração ah, já foi aprovado e vai entregar o meu green card. E aí existe uma tabela do Final Action Date, que está lá no Visa Bulletin, que é a ação final da imigração, é a entrega desse green card, que só acontece se a data que está lá, tem uma data lá, para um EB1, para o EB2, para o EB1 não, porque ele está current, continua current, quer dizer, não tem data de prioridade. À medida em que a pessoa é aprovada, ato contínuo, a imigração já inicia o processo de admissibilidade. Mas no EB2 tem data, no EB3 tem. Então é importante você prestar atenção nisso. Fui aprovado, já protocolei meu pedido de ajuste de status, agora a imigração precisa dar andamento para essa admissibilidade e entregar o meu documento. Isso só vai acontecer se a sua data estiver contemplada aquela data limite que está lá no Visa Bullet. Vamos imaginar que a data atual, não estou aqui olhando, a data esteja setembro de 2023. Se não me engano, é isso. Setembro de 2023. Significa que aqueles processos, e somente aqueles, que foram protocolados antes desta data, Uhum. é que poderão receber, no caso da tabela do Final Action Date, é que poderão receber o Green Card. Já foram aprovados, a fase de admissibilidade já foi iniciada, então receberão o Green Card a qualquer momento. Essa turma que protocolou antes desta data publicada no Visa Bullet. E existe uma segunda situação, que eu já falei, mas só para reforçar, que para casos como EB2, eu não consigo hoje em dia, já há algum tempo, na verdade, desde o final de 2022, eu não consigo protocolar de forma concomitante o pedido de análise do pleito junto com o pedido de ajuste de status, o que garantia antigamente, muito se falava do combo card. Então, antigamente, você podia aplicar o pedido de análise do mérito, quer dizer, o processo em si, o I-140 junto com aquele calhamaço de evidências e petição, etc, etc. Isso vai junto com o I-140, isso continua sendo possível ser protocolado e é bom que se faça o quanto antes para que você tenha logo a sua senha da fila, né? Mas a admissibilidade, que antes era possível protocolar de forma concomitantemente, ficava lá pendente, mas você já podia protocolar. E o fato de você protocolar o pedido de ajuste de status, embora pendente, te garantia o benefício de ter uma autorização de trabalho, o social e a autorização de viagem, o advance parole, o que não é possível. Desde o final de 2022, isso não é possível. Fazer esse protocolo paralelo, concomitante, não é possível. Por isso, você precisa acompanhar o Visa Bulletin, porque no momento em que a tabela de ajuste de status também te alcançar, mesmo que o seu processo ainda não tenha sido analisado, você pode solicitar o ajuste de status. E em solicitando o ajuste de status, aí você tem os benefícios do Work Permit, do Social Security e do Advance Parole. Então, você tem esses benefícios quando é possível aplicar o pedido de ajustamento de status. O que é corrente, é possível fazer com EB1. Infelizmente, não é possível para o EB2, tem que acompanhar o Visa Bullet. Então, tentei de forma resumida, pelo menos esses dois casos, EB1, EB2, exemplificando para que fique um pouco mais fácil de entender que o Visa Bulletin é uma espécie de anúncio de fila. Ó, a fila é essa. Agora, por exemplo, no Visa Bulletin de agosto, nós tivemos um pequeno retrocesso
No EB2NW, ele retroagiu de outubro para setembro. Significa que a imigração só estará entregando green cards para quem protocolou o processo antes de setembro de 2023. Entende? Então, está demorando a entrega do documento, mas isso não significa que você não possa imediatamente aplicar o seu pedido. Você pode aplicar Sim, o seu pedido sim. de análise do pleito. Análise pode, tá tudo bem. Agora, e o ajuste de status? Se for um EB1, pode também. Se for um EB2, EB2NW, né, o EB2 com sponsor ou EB2NIW sem sponsor, de qualquer forma, aí precisa aguardar. Aqui, ó, eu pedi para minha assessoria aqui me ajudar. Isso aqui é uma notice. Uhum. Risca o nome aqui da pessoa, por favor, para a gente preservar os dados e a privacidade. Eu vou mostrar para você que está em casa, bem rapidinho, o que é uma priority date. Vou mostrar aqui para vocês. Mas o seu caso foi consular, né, Larissa? Foi, consular. Fiquei em solo brasileiro, esperando tudo, até poder vir para cá legalmente mesmo. Então, todos os documentos no Brasil. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é um I-765, é um pedido de autorização de trabalho. Aqui tem um número, né? Vou tampar o número aqui, mas aqui, ó. Cadê? Pronto, aqui já tampou, melhorou. Aqui é um I-140, olha, um pedido de green card. E aí você encontra no cantinho esquerdo, aqui, ó, a priority date. Não sei se vai dar para ler. Aqui embaixo Ah, tá sim. priority date. Julho 3, 2023, né? É, 3 de Exatamente. julho. 3 de julho de 2023. É isso ou 3. 25? Uhum, 23. É. Então, essa data é a senha da pessoa. Essa é a Uhum. realidade. Então, à medida em que aquele Visa Bulletin for sendo publicado e se a data dela for alcançada, ela pode aplicar um ajuste de status. É isso. Eu acho que é muito importante também falar, Douglas, que quando as pessoas entram em contato com os advogados, no caso vocês, né, que eu só tive experiência com vocês, e souberam o que fazer, porque eu lembro que vocês tinha um aplicativo que tinha várias pastas, e vocês foram muito claros do que qual que era o meu papel em tudo isso. Porque muitas vezes as pessoas ficam frustradas, eu acho, com o processo e com os advogados em si, com tudo na vida, porque elas acham que agora contratei o advogado, agora não quero fazer mais nada, né? O advogado que vai fazer, mas na verdade é um papel em conjunto, eu acho que foi isso que ajudou também, não que isso ajudou na aceleração de aprovação, nada disso, mas ajudou a gente a entender o processo. Tanto é que muitas das vezes, quando você ou o Ricardo ou a Vivi me pediam coisas, eu falava, eu já fiz. Eu já coloquei na pasta. Eu já entrei em contato. Já vai chegar daqui 2 dias o documento que vocês estão me pedindo. Porque eu queria saber do processo. Eu acho que quanto mais você souber, isso não é só o Visa Bulletin. Quanto mais você souber o que você tem que fazer, os seus documentos, você não fica refém. Você faz parte. E quando você faz parte, você vive aquilo e você se torna também faz uma coparticipação. Então, no nosso processo, eu lembro que assim, você me deu uma data, ó, até julho você precisa me pôr todos os documentos. Você me deu uma data, acho que 15 de julho, 20 de julho, foi uma coisa assim. Mas eu fui atrás, assim, eu lembro que eu falava pro André, não me interessa, eu tenho que ligar pro Mato Grosso, pra Minas, o que eu tenho que fazer? Eu lembro que eu tinha que ir atrás de antecedentes de criminais de Portugal, lembra que deu um rolo com isso também, porque eu fiz um intercâmbio em Portugal, morei quase um ano lá, e eles veem isso também, eles veem a sua vida. Eu tinha vindo para cá como turista em 2019, coloquei que eu tinha ido para Portugal na época, enfim. Então, vocês sabiam o que eu precisava, e eu lembro que eu fui atrás de muito documento. E eu lembro que eu falei, ó, Douglas, já está tudo
lá. Tudo que vocês pediram pra mim. Tudo. E aí eu fui querer entender esse processo do Visa Bulletin. Não era só o Visa Bulletin, era a Priority Date, era o Final Action. Eu queria saber. E eu lembro que um dia você falou assim: ó, você quer saber? Entra no site. Tá aí, é público o site. Você entra no site e veja. Aí eu falei, beleza, vou entrar no site e vou ver. Eu acho que foi o Ricardo, você não lembro. Eu entrei, comecei lá com o meu inglês fajuto, fui tentando traduzir. No final das contas, eu sabia exatamente o que que era, quais os documentos que faltava, quanto tempo faltava. E eu lembro que antes da Vivi me ligar para me dar a notícia que deu aquele, como que fala que a gente perde agora as coisas da cabeça quando para. Ai, quando para o Visa Bullet, o retrocesso, o retrogression. Sim, Teve um retrogression na minha época também, eu acho que foi em 2023. Em abril, acho que foi em abril ou março, não me lembro. Eu entrei no Visa Bulletin, teve um retrogression, e aí teve lá uma notícia. Eu lembro que eu tava no meu trabalho, mandei uma mensagem pro meu marido, eu falei assim, amor, pelo pouco que eu entendo desse processo, eu acho que a gente entrou em retrogression. Ele falou, ah, não acredito. Eu não acredito. Eu falei assim, nem eu. Aí não deu tempo, a Vivi me ligou. Você pode conversar? Eu falei, posso. Ela, Lari, entramos em retrogression e tal. Ela me explicou tudo que eu já sabia, que eu tinha ido atrás. Eu falei, e agora? O que a gente faz? Ela falou assim, agora a gente espera. Não tem o que fazer. Agora a gente espera. Paciência, orar, ter fé. E foi o ano de 2023 que a gente esperou. Quando foi em outubro ou setembro, alguma coisa assim, como você disse, muda, né, o ano fiscal deles. A gente estava esperando ansiosamente outubro. Mudou o ano fiscal em outubro. Eu não lembro quando eu recebi a notícia da minha entrevista, não vou lembrar das datas, antes eu tinha na minha cabeça, hoje eu não tenho mais, mas eu lembro que a gente recebeu por e-mail que estava lá a notícia que a gente ia, que o nosso Priority Date andou, eu não me lembro. E eu lembro que você falou para mim assim, Larissa, calma, que até final de janeiro, início de fevereiro, a sua entrevista sai. E eu lembro que eu coloquei isso num grupo. Porque eu tava participando dos grupos. Eu não participo de nenhum grupo mais. Porque eu não quero mais saber de grupo. Muita dor de cabeça os grupos. Infelizmente, tem gente que se acha muito melhor que advogado nos grupos, né? Me ajudou muito alguns grupos. Mas quando eu coloquei, não, mas os meus advogados, que até hoje não erraram nenhuma data, que até hoje não erraram comigo em nada. Eu não tô aqui, gente, para falar, eu tô falando porque eu gosto de conexão, porque eu ganhei parceria, porque não. Sou parceira por acaso, Douglas, financeiramente? não, não era. Paguei minhas coisas, não paguei? Só Pagou para tudo. deixar claro aqui tudo certinho, Pagou tudo. tudo. Aliás, ela foi corajosa. Ela e André foram É. corajosas. Nossa. Pode falar essa parte? Pode falar, meu Deus do céu, a gente investiu tudo em Porque vocês. ela foi no banco Eu fui. pegar dinheiro emprestado com o Foi. banco Foi para mesmo. fazer o pagamento dela, do processo dela. E a gente sabe, um processo imigratório, a gente não tem como garantir nada. É Nada. discricionário, a decisão é inteira do oficial. A gente tem, Sim. o que o escritório faz é potencializar as chances do candidato. Mas essa decisão não nos cabe, cabe a um oficial que pode estar num dia Uhum. ruim. Mas ela foi corajosa, foi lá, conseguiu dinheiro com o banco. Então, não existe nenhum tipo de parceria Não financeira. existe Ela parceria. não Eu é não sou influenciadora. rica, não sou influenciadora. Gente, eu queria ser, mas eu não sou. Não tenho nem tempo pra isso. Agora com o quarto filho a caminho. Você sabe que eu tô grávida, né, Douglas? De novo, não. Eu tô grávida, Douglas. Fui hoje fazer ultrassom, 22 semanas. Gente, tá bom. Vai Parabéns. nascer o segundo americano na família, porque a Sarah nasceu aqui. Enfim. Mas as pessoas acham isso, né? Que, ai, não, você só tá falando do conexão porque com certeza você tem. Não, gente, eu não fiz. Eu falo porque eu investi mesmo, Olha a gente falou O do André dinheiro. falando aqui, ó, ainda estamos pagando. Ai, a gente tá pagando, mas agora pagar em dólar, meu bem. Ficou mais Ah, mas fácil. ó,
Muito mais fácil. Mas no Brasil, a gente fez. O pessoal perguntava: ah, mas vocês tinham a herança? Eu sou enfermeiro, o André é professor, morando no Brasil, faz as contas. Nunca É. ganhávamos bem. A gente foi no banco, explicamos toda a situação, fomos muito verdadeiros. Eu falei: ó, todo mundo financia apartamento, todo mundo financia casa, todo mundo financia carro, eu quero financiar meu green card. E eu tô pondo, assim, todas as minhas expectativas, esperança e minha fé nesse compilar de advogados aí que eu tô vendo que eles são honestos. Com a minha amiga, eles foram super honestos, ela sempre falou super bem. E todo mundo que me pergunta, Douglas, eu falo, eu não preciso de parceria para indicar vocês. Eu indico sem parceria nenhuma. Por quê? Eu sei que dá certo. Se você fizer certinho o que tem que ser feito, dá certo o negócio. É como você disse, depende do oficial, depende do humor. Mas se a gente entra com os documentos corretamente, não, assim, a chance de dar certo é muito grande. E vocês sempre foram muito transparentes conosco. Então, eu tinha criança pequena, engravidei 2 vezes no processo, tava postando minhas fichas. E eu tenho muito, muito, assim, prazer em falar isso aqui para vocês. Gente, quer confiar numa firma de advogados? Eu sempre indico eles. Ah, mas você não tem. Não, não tenho outros advogados. Eu tive esses. Até hoje tenho contato com eles. O que eles pedirem, eu vou fazer, porque eu acho muito legal a transparência deles. Foram transparentes conosco e a gente é transparente com eles. Se eu não gostasse de alguma coisa, eu ia falar. Eu ia ser jogo aberto. Eu sempre falei muito aberta com o Douglas e com a Vivi e com o Ricardo, com tudo. Então, eu até me perdi no fio da meada, mas enfim. Eu sempre indico vocês, porque eu adoro o Conexão Américas. Nunca tive problema algum com nada. Nada. Obrigado. Eu te agradeço muito pela referência. É, eu costumo dizer que nós não somos perfeitos, nós não acertamos todas, mas a gente faz o máximo para minimizar erros e Sim. otimizar os acertos, potencializar as chances do candidato. Mas uma coisa que você disse que é muito importante, o cliente precisa ajudar também. Afinal de Ah, sim. contas, é a vida dele e ele precisa ajudar. Eu não tenho como fuçar as gavetas, eu não tenho como ir atrás dos certificados, dos diplomas, das cartas de recomendação, das declarações das empresas por onde a pessoa trabalhou. Eu não tenho como fazer isso. Eu gostaria muito de poder até isso fazer, mas não posso. Então a pessoa precisa ajudar. A gente já faz muito, que é preparar as cartas, preparar as declarações, né? Hoje em dia, os nossos clientes só precisam ir atrás das assinaturas, Sim, sim. porque as redações, claro, a pessoa precisa responder lá um questionário. Estou dando aqui já um spoiler, né? E dando dica aí para a concorrência, mas a pessoa preenche lá um formulário e nós preparamos toda a redação com base no currículo, com base na dissertação profissional, com base na entrevista que a gente faz com o cliente, nas conversas que a gente tem com o cliente. Então, a gente faz um alinhamento e criamos alguns documentos, alguns modelos de cartas e declarações. A pessoa só precisa ir lá e conseguir a assinatura com as empresas por onde ela passou. O que eu Com acho as... legal e que fez eu ficar com vocês também foi a questão de vocês veem caso a caso. Vocês não colocam todo mundo. Ah, não, vamos Não, fazer um pleito. não é Ah, ela é copy-paste. enfermeira. Ah, não, Vamos não é. fazer o pleito. Porque não é assim. Não tem como. Como que eu vou provar para os Estados Unidos que eu sou uma pessoa a quem que eu posso vir aqui e eu vou dar, não vou dar prejuízo, que eu vou, pelo contrário, eu vou contribuir com o país. Ou seja, a minha história tem que ser contada. E o que eu gostei foi que vocês pegaram a minha história, todas as partes da minha história, como enfermeira, como doula, como consultora, como tudo, vocês analisaram. Desculpa que o cara tá aqui cortando a grama. Vocês analisaram tudo isso, fizeram um belo pleito, porque eu tenho esse pleito até hoje, eu tenho em inglês e em português. Vocês fizeram tudo assim. Eu falei, nossa, eles contaram a minha história certinho.
e de uma maneira que o oficial entendesse que eu não sou só mais uma. Eu sou a Larissa. Eles sabem meu nome e sobrenome. Eu não sou mais uma que quer vir para cá. Então, para mim, isso, o Conexão fez muita diferença. Inclusive, é carta de recomendação. É, as pessoas me perguntam isso, né? Eu tô na fase. Fechei com Conexão. Acho que foi o quê? Umas 2 semanas atrás. Um casal me chamou, oi Larissa, a gente fechou com conexão, por indicação sua. Falei, que Que legal. maravilha, que ótimo. Aí ele super preocupado, mas como que eu faço? Carta de recomendação, porque assim eu não tenho. Eu falei, querido, sabe as minhas cartas de recomendação como foram? Deixa eu te explicar. Uma professora da faculdade, o meu médico obstetra, uma doula, 2 ou 3 mamães que eu atendi como doula e uma ex-aluna do curso de técnico de enfermagem. Pessoas comuns. Só que tem um peso, porque o meu trabalho interferiu na vida delas. É isso daí que faz a diferença. É isso que o Conexão pediu. Eles querem alguém que tenha um peso da sua história. Não E, re- precisa ser o CEO da. e repare uma coisa, repare que no que você está narrando agora tem parte da nossa estratégia, que é Sim, mesclar essas declarações, mesclar. Repare só, gente que você sim. atendeu, gente com quem você trabalhou e por aí vai. Quer dizer, tem uma É, mescla, tem uma, uma... não foi nada uma. Tem que ser o CEO, tem que ser o seu chefe. Não, o meu obstetra, a minha professora, a minha ex-aluna, as mamães que eu atendi. Gente, são pessoas comuns, mas que de alguma forma o meu trabalho ou a minha educação, no caso, a minha professora, né, da faculdade, é, teve um peso. Falou, poxa, olha, ela era uma aluna aplicada. Eu queria que ela tivesse feito mestrado e eu não fiz, eu fiz residência. O meu médico obstetra ou as mamães, olha, por conta dela, eu tive um parto assim, minha consultoria é amamentação. Então eu falei assim, é muito simples quando você mostra o seu trabalho. Se o seu trabalho tem peso, as pessoas vão falar. Aí você não precisa de mais nada, entendeu? Então vocês pegaram isso. E é isso que eu falo para todo mundo que me pergunta. Olha, o Conexão pega a sua história e não faz assim, eles não inventam, eles não contam mentiras sobre você. Eles pegam e mostram, ó, a história dela tem um peso aqui no Brasil. Então eu vou mostrar para vocês americanos que ela pode ser sim uma profissional muito excepcional aí para vocês, porque aqui no Brasil ela mudou a vida de algumas pessoas aqui. Então, tipo Esse assim, é o ponto. isso Esse é o me ponto. fez me apaixonar pelo Conexão, porque eu falei, eles me conhecem. Mesmo não me conhecendo, eles me conhecem. Esse é o ponto. É a pessoalidade. É, É. é tratar com pessoalidade e com personalização cada processo e não fazer um copy-paste, não fazer um Hum, Ctrl-C e Ctrl-V. Nem toda exatamente. enfermeira é igual, nem todo engenheiro é Não, igual, nem todo não. empresário é igual, nem todo TI é igual. O Alessandro está aqui fazendo uma declaração. Te amo, meu irmão. Olha isso. Conheço o Douglas EVV há muitos anos e só tenho ótimas referências da pessoa, do profissional. Minha história no projeto familiar na América, eles participaram intensamente. Gratidão. Então, eu também sou muito grato a todos vocês que sempre confiaram no nosso trabalho. Easy Werneck está dizendo, aguardando minha hora, esse ano Douglas me ligar. E o EB2 por educação física. Porque eu fui conhecido aí por ser aquele que liga em videoconferência de surpresa para as pessoas para dar a notícia de aprovação. Muita gente já chorou e eu já chorei com muita gente, né? Menos pra mim, né? Menos pra mim. É, Pra por- mim não deu certo isso. não deu porque a carta chegou, né, antes, né? Chegou antes comigo, meu Deus do céu. A aprovação foi muito rápida e chegou Foi. antes da gente tomar conhecimento. Queria ter tido essa ligação, mas eu fico super feliz quando eu vejo os Reels, né?
do Douglas ligando e a pessoa já assim, ai meu Deus, Douglas, eu assim, para, se ele tá É, gravando é porque é aprovado. pode crer, é isso aí. E outra coisa, para a gente ir caminhando já para o final, um ponto importante que você tocou, eu quero insistir nele, que é a parte de documentação. O que que Sim. acontece, Larissa? Às vezes, depois que o cliente assina o contrato, pagou e começamos, ela passa por uma reunião de Uhum. boas-vindas, um start processual, ela recebe as pastas virtuais para ela conseguir, desculpa, para ela começar a subir com a sua documentação Sim. e aí vai demorar um tempo ela conseguir reunir tudo isso. Algumas pessoas são muito rápidas, como você, e outros clientes que foram muito rápidos. Outros demoram um pouco mais. Só que aí tem um detalhe. Às vezes acontece já ali perto da fase final de juntada de documentos, ou mesmo quando a pessoa diz assim, terminei, coloquei tudo na pasta. Aí um mês depois, semanas depois, na hora de fazer, de terminar a petição, na hora de terminar o business plan, ou de revisar, ou mesmo na revisão final, eu ou algum outro profissional tem um insight. Poxa, a gente podia fazer isso, ou podia fazer aquilo. E aí, para isso, a gente precisa de um documento adicional. Às vezes Ah, acontece, verdade, você fez isso comigo. precisa de um documento adicional. E tem Uhum, eu cliente lembro. que fica irritado. Não, é pra ajudar? Tem Acha, eu cliente que lembro não que vocês fizeram aceita. isso. Tem Eu cliente que não lembro. admite. Não é possível. Só agora vocês Não é que olharam é isso. só agora, não é só agora, é que foi esse insight. Eu lembro que você me explicou isso. Larissa, eu tava conversando com a equipe, eu acho que se a gente colocar tal coisa no seu pleito, vai te ajudar muito. Tem como você ir atrás desse documento, é claro, mas é pra ontem, já vou atrás. Tudo que for pra ajudar, gente, pelo amor de Deus. Então não fiquem chateados se no momento de revisão, porque na cabeça da pessoa ela estava a parte dela tinha acabado, acabou, eu já coloquei tudo que precisava colocar. Mas olha, se no momento de uma revisão, no momento de escrita de petição, a gente tiver uma ideia, um insight diferente que é Uhum. para potencializar as suas chances, você deveria ficar feliz, caramba. Sim, Eles estão sim. realmente preocupados com o meu processo, né? Aconteceu com a sua amiga, a Nay e o Diego. Na Sim. semana de protocolo, pergunte a eles. Na Ah, semana de protocolo, o processo do Diego Natan seria um EB1. E eu mudei tudo. ah, Mudei para EB2. sabia, não sabia. Seria um EB1 e na semana de protocolo. Gente, eu me lembro desse telefonema. Vocês não vão ficar chateados comigo, não, porque eu tô tomando uma decisão, mas não posso fazer isso sozinho. Sim, Preciso comunicar isso a vocês. Eu acho que entre um EB1, do jeito que a gente tem, com as evidências que a gente tem, e um EB2 NW, eu acho que a gente tem um EB2 NW muito poderoso. sim. E um EB1 Mais ou menos. rateando um Uhum. pouco. Vamos de EB2? Eu mudo tudo aqui. Eles compraram a ideia e fomos de EB2 NW, Sim. sem RFE e foi aprovado. Exato. Eles Podia foi até bom ter também. acontecido uma RFE, mas o fato é que foi aprovado, que valeu a pena aquela decisão de mudança de rota, sabe? Então, calma, gente. É. Vocês estão em boas mãos. Ou a pessoa confia, Larissa, ou não confia, Ou contrata o não outro. confia, não adianta. A Procura gente não é outro advogado. escritório, tá tudo bem. Você pode procurar outro. Exato. Mas você quer E trabalhar aqui outra, com a gente? Confia, poxa. uma coisa que você falou muito certa. Ai, não, meu trabalho já acabou agora com eles. O seu trabalho, querido, nunca acaba. Até você pisar em solo americano e receber os seus documentos, seu trabalho nunca acaba. Nunca acaba, porque você é dono do seu processo. Eu sou dona do meu processo, eu tenho meu green card, eu sei quanto tempo eu tenho, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o meu planejamento. Então, o seu trabalho não é só, agora acabou, entreguei os documentos, fui aprovado.
o seu trabalho nunca acaba. Eu tô aqui há um ano e pra mim meu trabalho ainda não acabou. Eu tenho coisa pra fazer ainda. Meus documentos estão em dia, tô com o green card, tá tudo certo. Mas mesmo assim, o seu trabalho como imigrante nunca acaba. Então, se a pessoa acha que só porque deu pros advogados e acabou e fica bravinho, a pessoa não tá pronta pra imigrar, não, Douglas. Não tá pronta. Porque é muito trabalho. Exatamente. A América, ela é muito generosa, mas ela Sim, também cobra um preço, o preço do cobra. trabalho, da dedicação. Cobra. Se você quer viver aqui, você precisa aprender a ser imigrante de verdade. E trabalha. E trabalha. E muito. Trabalho. Mas a qualidade de vida é excepcional. Eu acho que foi antes de hoje é quarta, né? É. Segunda-feira eu tava indo na minha midwife para fazer, né, consulta, deixei as crianças com o André aqui no café da manhã, e eu olhando as casas, olhando a vista, os dois carros que eu tenho na garagem. Eu assim, gente, um ano que eu tô aqui, o que eu conquistei em um ano aqui não Eu ia se te, compara. eu ia te fazer essa pergunta. Sendo Nossa, enfermeira no Brasil e o teu marido professor, sinceramente, seria não. possível? Douglas, olha aqui, eu tô de frente para os meus dois carros na garagem. Dois, para mim, ótimos carros. O que a gente tem dentro da nossa casa, o que a gente compra, o que as crianças têm o que a gente pode proporcionar para elas aqui. Me Eu presta um falo pro celular André, aqui. Me não tem presta, como. me, É, me presta um celular aqui. Olha só, aí na rua você consegue andar falando no celular? consigo. Tô Consegue, aqui né? na frente de casa agora. Pois é. Será que no Brasil, nas ruas do Rio de Oxi, Janeiro, de para! São Paulo, de Belo Horizonte, será que a gente pode andar com o celular Olha aqui, falando? imagina, eu tô tranquila. Ontem eu tava de plantão. Antes de ontem, meu marido e eu, a gente saiu com as três crianças. A gente falou, vamos dar uma volta no condomínio aqui, à tarde, com o celular, com as crianças correndo na nossa frente, assim. Eu virei pro André e falei assim, André, não é perfeito. O país aqui não é perfeito, porque nenhum país é perfeito. Mas a qualidade de vida e segurança que a gente tem aqui, para as nossas filhas, tá valendo quase todo esforço, toda dor de cabeça que às vezes a gente tem com língua, com cultura, aprender a pagar conta, porque eles usam carta para pagar conta aqui, Jesus amado, eles são muito retrógrados nisso, mas toda dor de cabeça, com língua, com reaprender a viver, vale a pena. Então, esse negócio que está acontecendo aí, que está deixando o pessoal super abalado, de ai, não vou mais imigrar, vou esperar o Brasil melhorar. Gente, por mim, se você tem o desejo de imigrar, imigre, vale a pena, mas é cansativo. Ser imigrante é cansativo. Você tem que trabalhar muito para ter o que você tem aqui. Mas vale a pena. Muito. Vale muito a pena. O Johnny está dizendo que se você estivesse no Rio de Janeiro, você nem estaria mais na live. Mas você acha, gente? Eu tô sentada aqui, ó, na minha Posso, varandinha aqui. posso te contar uma coisa? O Ricardo, anteontem, né? Ele estava aqui no Rio de Janeiro, foi embora hoje de manhã. Anteontem ele parou no Atacadão, do lado do Hotel Promenade, na Avenida das Américas. Ele parou, ele, a esposa e as duas filhas pararam ali na cancela para tirar o bilhetinho da cobrança do estacionamento e chegou um assaltante e apontou o revólver para a cabeça dele Meu e Deus. levou o celular do Ricardo, levou o celular da Bruna, Ah, ficaram aí sem celular. Na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, um lugar que aparentemente, para quem conhece um pouquinho o Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, parece que você está em alguns pontos da Flórida, né? Em tese, você está cercado de é, polícia presente, recreio presente, barra presente, né? Você tem ali as forças policiais mais presentes do que em outros bairros do Rio de Janeiro. E mesmo assim foram assaltados. meu O Deus. Malvieri, né, a irmã do Malvieri, Evelyn, que trabalha aqui conosco, deixou o vidro do carona arriado
O menino meteu a mão dentro pela janela, dentro do carro, no engarrafamento, levou o celular da menina. Então, assim, a minha Se filha. você vê, deixa eu te falar uma coisa que acontece aqui. Se você for no mercado ou no hospital, isso é uma coisa recorrente. O André tá aqui para até para confirmar, né, amor? A gente vai pro supermercado, pro qualquer lugar. E aí, gente? Quantas vezes eu não vi vidro de carro abaixado e eu assim, André, o vidro, e o André, amor, a gente não tá no Brasil. Eu falei, mas vidro de carro abaixado porque tá calor? Ah, aqui é a minha filha. E a gente Sombra. custa um tempo a desintoxicar, né? Não tem Sim. como. Eu vejo os vidros aqui no bairro, eles deixam abertos os vidros, tudo assim, ó, exposto. Eu E, assim, gente, não tem medo, não, não, Larissa, não tem medo. ó, a gente morava em Catanduva, interior de São Paulo, que nem tem tanta Não, não tem violência. tanta. Mas passava das 8 horas da noite, 8h30, eu já não parava mais em semáforo vermelho. Acha? Aqui eu faço entrega às vezes de Uber, faço Uber Eats à noite, eu faço um Fazer bico um de Uber extra. Eats, fazer um extra pra gente aqui. E, cara, eu tô dirigindo aqui 11 horas, meia-noite, já cheguei a dirigir 1 hora da manhã, para sinal vermelho, eu parar o carro, não tem ninguém, mas a gente tem que parar o carro e é super seguro, vidro aberto, Super, tranquilo. assim, andar com o celular, gente. Então é uma sensação diferente, é uma Até sensação de agora segurança tinha, é que eu não diferente. mostrei aqui, né? Porque eu não posso ficar mostrando criança, mas tinha um menino aqui, eu dou uns 6, 7 anos. Ah, ontem, né? Ontem não, tava te plantando, tinha ontem. Ali no Coreto tinha uma criança de uns 3 anos, o irmão de uns 5 anos brincando ali. Eu falei, gente, cadê o pai dessas crianças? Mas a mãe tava longe, sabe assim, longe. Eles não têm medo. Eles, assim, a criança tá andando na rua de bicicleta, de patinete. Porque a segurança é diferente. É diferente. Ai, tem perigo? Tem. Mas o perigo é diferente do Brasil. É um perigo diferente. O que me tirou do Muito. Brasil, por exemplo, na época, foi um sequestro que eu sofri com a minha família, sabe? Esposa, com nossa cachorrinha no colo, a Nina. A gente tinha acabado de sair da veterinária, ela passou por uma vacinação e eu estacionei o carro, era dia de fazer pagamento dos funcionários e um carro parou atrás do meu. Na hora que eu desci, ele já veio abordando, mandou eu Meu entrar de volta, Deus. puxou meu cordão, tirou meu computador, estava Meu com o laptop na mão, Deus. e eu fui apanhando, tomando coronhada na cabeça da Ilha do Governador até São Cristóvão, porque eu ficava de cabeça baixa e eu não conseguia respirar em razão de um tumor que tinha na minha. Tem até a marca da cirurgia, um tumor na tireoide. Eu tive que, inclusive, remover a tireoide inteira, fazer uma tireoidectomia total Uhum. depois desse episódio. E eu baixava a cabeça, eu não conseguia respirar. O tumor fechava Meu a Deus. minha, a minha respiração, tampava, eu não conseguia respirar. Quando eu levantava um pouco, o sujeito ficava invocado e dava uma coronhada na minha cabeça e dizia: abaixa a cabeça, já mandei abaixar a cabeça e tal. Meu Enfim, é Deus. um horror. E ficamos durante 1 hora, mais ou menos, sob a mira de revólver, violência, enfim, entre outras coisas que não faz mais sentido falar sobre isso, mas isso me tirou do Brasil, sabe? A Sim. época. E eu só voltei para o Brasil em razão da enfermidade do meu pai. É, Uhum. e aí para poder dar assistência ao meu pai, depois logo na sequência minha mãe, mas e não me arrependo também. Sim. Aí a conexão América Escolhas. estourou, graças a Uhum. Deus. Então, assim, a violência no Brasil, principalmente nas grandes capitais, está em níveis insuportáveis. A É, violência chegou a níveis insuportáveis. A economia vai de mal a pior. a Você gente não tem visto um pouco. Você, Tá você vai bem ruim. comprar um café, café. Nem na pandemia o café era tão caro. Nem na Imagina. pandemia, com tudo fechado, né? Com a economia super impactada negativamente, nem na pandemia o café era tão caro. Você acha? A gente compra café aqui, porque eu tomo café, porque esse bebê gosta de café. A gente vai no mercado, Target, Walmart, o café que eu gosto da marca lá, da Starbucks, US$ 6 um pacote de café, põe na minha máquina de café aqui.
Eu falo, gente, e o povo pagando R$ 50 num pó de café que nem é tão bom às vezes. Olha, virou o tempo. Ai, eu vi que vai ver tornado hoje. E assim, a gente vai no mercado, a gente compra o que a gente quer no mercado, né, amor? E a gente não tinha essa liberdade no Brasil. Ah, eu vou no mercado e vou comprar o que eu quero. Não, não vale. Aqui valeu a pena? Valeu. Tem coisa cara? Tem. Mas o básico, que pra nós é básico e pra eles não é básico, é o que normal, né? A gente consegue comprar tudo: arroz, feijão, carne. Falam que ai, tá ficando caro os Estados Unidos. Tá, comparado ao Brasil, meu querido, não tá, não. Ah, não é É, barato morar Não aqui. é, Paga mas, bastante coisa. Inclusive, nós escolhemos um estado que as taxas são mais caras. são mais caras. Mas, Illinois tem uma das taxas mais caras, um dos impostos mais caros dos Estados Unidos. mas a Mas mesmo gente assim, a vive gente vive bem. tranquilo. Imagina, a gente vive bem aqui. Se organiza bem, Acha? consegue viver tranquilo. Graças a Deus. A gente quer comprar nossa casa. Em nome de Jesus, a gente vai comprar nossa casa. Logo amém, eu tenho mais. certeza disso, tenho certeza disso. Então, assim, é só ir no supermercado que você vai entender se a realidade É, qual a realidade e a diferença entre os países, né? é. Então, lamentavelmente, o Brasil, independente de quem está à frente do governo, de novo, aqui a gente não vai fazer nenhuma Não, defesa de governo, de político. De novo, eu não tenho nenhum político de estimação. A verdade é essa, que nós somos quem movemos o país. É a sim, população, o trabalhador, a população, os empresários que geram empregos nesse país e os trabalhadores é que são responsáveis por esse país ainda estar funcionando. Então não tem a ver com o governo A, B ou C. sim. Se esse país ainda está de pé, o que restou desse país ainda está de pé, graças a você que está assistindo esse vídeo e que E, rala, e que trabalha, e que se dedica. é, Mas nós não temos nenhuma, nós não temos, ou temos muito pouco a reciprocidade ou a contrapartida do governo. Muito pouco. Violência para todo canto. O Rio de Janeiro virou um caos. Nunca foi salários fácil viver no Rio, baixos. mas virou um O salário é caos. muito baixo. O Tá profissional entregue. é super qualificado e não ganha o que deveria ganhar. É uma Exatamente. coisa muito triste, muito triste. Exatamente. Então, assim, é só comparar. Compara a vida no Brasil e vida na América. Eu acho que ganha, é disparado, é goleada, é até covardia fazer essa comparação. Então, É, não tem como. não, você que Coisas está. que nós vemos, uma das coisas que nós vemos aqui é o valor que a pessoa tem. A Verdade. pessoa ela tem um valor. Tem. Então, o serviço da pessoa é caro. Uhum. É por isso que quando a gente está no Brasil, a gente vê aquelas coisas, a pessoa joga fora, põe um monte de coisa na rua, compra novo, é um país extremamente consumista, é porque os produtos são baratos. Sim. Se você pegar uma televisão e você levar numa loja para consertar, o serviço da pessoa é caro, porque Não é vale a pena. valorizado. Não Então, vale a às vezes, a pena. pessoa acaba deixando de consertar e compra uma nova porque é Mas, mais barato. Mas exato. é por isso, porque o valor da pessoa aqui ele é bem visto. O serviço da pessoa é caro. Se você Né? gosta de trabalhar, vir trabalhar nos Estados Unidos é a melhor coisa. A gente que é brasileiro, que gosta de trabalhar, eu falo isso com a minha amiga que mora na Carolina do Norte, como enfermeira também. Fala, amiga, enfermeira americana aqui não quer pegar extra, plantão extra, porque eles querem viver a vida. Porque eles têm isso. Americano tem muito disso também, de querer Ela é viver só o básico. o trabalho o básico. Mas a gente que é brasileiro, que gosta de trabalhar e fazer dinheiro, pegar extra para nós não é porque a gente quer mesmo, a gente e é assim que enfermeiro consegue comprar casa em um ano, é assim que por que eu falo enfermeiro? Porque é a minha realidade. Enfermeiro no Brasil pode falar o que for, não consegue comprar uma casa rápido, não consegue ter um carro com 7 lugares, não consegue porque não é valorizado. Não é, não adianta, não vem brigar comigo porque eu sou enfermeira, ó, desde 2014. Então Muito obrigado. aqui baixa, não adianta brigar. Agora, aqui, enfermeiro, o que eu ganho hoje com um ano só de enfermeira na América?
Imagina, com 2 carros na garagem, um de 7 lugares, a gente ainda planeja comprar o outro, uma Larissa, moto deixa pro eu André. mandar um beijo para Monique Maciente, outra cliente aprovada também da área da saúde também, Ai, que porque legal. ela é Deixa eu ver. uma guerreira, uma vencedora. Um beijo grande, Monique Maciente. Saudade, querida. Gente, caminhando para o final, respondendo algumas perguntas, o processo da Larissa, assim como da Monique, que acabou de entrar aí, e muito obrigado, também te amamos, viu, querida? Tá dizendo que nos ama, também te amamos. Processo EB2NW. Sim, existe uma discricionariedade do oficial que pode aprovar ou não esse processo, óbvio, isso se dá em qualquer processo imigratório. A discricionariedade não é em razão do National Interest Waiver é maior, Sim, claro, por conta da subjetividade. Então, quando a gente percebe que o cliente tem um perfil para um EB1, por exemplo, a gente abandona a estratégia do EB2 e uhum, vai para o EB1, porque é menos subjetivo. Então, o importante é você procurar o escritório para conversar. sim. E detalhe, como a Larissa disse no início da live, a gente não vai te cobrar para conversar com você. Ninguém vai cobrar para te ouvir. Ah, Uhum. tem que pagar $100, $200, 150. Não Ah, tem, eu tem que já vi pagar. R$ 1.000 para fazer uma entrevista de 10 minutos. Eu falei, você tá de palhaçada com a minha cara? Então, assim, esquece. Ninguém vai te cobrar nada para te ouvir ou para entender a tua realidade, conversar com você e traçar junto com você. Não é traçar para você, é junto com você traçar o seu planejamento imigratório. E se a gente puder ser inserido nesse contexto, muito nos honra. Bom, Larissa, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Desculpa a Obrigado demais. espontaneidade, Que acabamos isso. falando muito mais do que imaginei. Vamos Tá falar mais virando tempo vezes. aqui. Vamos O falar mais André tem que vezes. sair também, eu também, a gente tem que sair, mas olha, vamos falar mais vezes. Que fique claro aqui, Douglas, que sempre gostei muito de vocês, sempre fui muito clara e honesta com todo mundo que me pergunta. De fato, não tenho nada negativo para falar de vocês. Sempre falei isso para todo mundo. Fico muito feliz quando vários amigos, e eu já disse vários, vários mesmo, tá? Desde quando eu vim para cá. Larissa, conversei com Conexão. A gente está pensando se a gente vai fechar. O que você acha? Eu sempre falo, feche. Porque vai muito da sua fé também e vai muito do advogado. E se você tem alguém que está falando que confia, vai. Nunca foram falcatruas comigo. Pelo contrário, abraçaram o nosso sonho, tiveram a mesma fé que a gente teve, chorou junto, riu junto, orou junto, torceu junto. Então, assim, Douglas, que fique bem claro que a minha família ama muito vocês. Vocês nos acolheram quando a gente foi para o Rio de Janeiro, nos acolheram de braços abertos. A gente tem até hoje, que eu vou mostrar a bandeirinha que vocês deram pra gente, ó, tá ali. Sempre lembro de vocês, as duas bandeirinhas. É, vocês se tornaram amigos assim especiais, muito aquém do que cliente e advogado. E eu não sei, eu falo que Deus é maravilhoso na minha vida, coloca pessoas certeiras. Então, fico feliz para os meus amigos que fecharam com vocês e espero que muitos outros fechem, que vocês assim sejam abençoados financeiramente, em prosperidade, que a empresa cresça. É o que é o meu desejo para vocês. Obrigado. O processo deles, André, foi feito sim no Brasil, um processo consular, respondendo aqui ao André. Larissa, mais uma vez, muito obrigado. Você, ó, o que você fez aqui? Eu fico emocionado com as suas palavras, de A gente não se verdade. emociona, não é verdade? De verdade, me emociona de novo, porque, de novo, a gente tem consciência de que não é perfeito, de que a gente pode eventualmente errar, de que a gente não vai aprovar todo mundo, isso é mentira, é uma falácia alguém abrir a boca para dizer que tem 100% de aprovação, isso não existe. Sim, sim. Mas olha, gente, coração aqui não vai faltar. Dedicação, vontade de Sim. fazer acontecer, isso não vai faltar. Eu olho para cada processo de cada cliente
com muita paixão e exijo isso dos meus. São mais de 50 funcionários hoje, entre advogados, especialistas em business plan, entre tradutores, etc, etc. São muitos, e a gente está sempre fazendo reuniões de reciclagem, sempre fazendo valer a cultura da empresa, que é essa cultura de pessoalidade, de entender a necessidade de cada cliente, de mergulhar na história dos clientes e trabalhar na construção de uma petição que conte a história daquele cliente de forma personalizada e nada de Ctrl+C e Ctrl+V na era da inteligência artificial, principalmente, isso é um perigo enorme. Então, sim, a gente agora tem tecnologia embarcada aqui dentro da Conexão Américas, o que otimiza demais o nosso processo interno, mas eu não abro mão de entender a realidade, a verdade de cada um e tentar traduzir isso numa petição clara para o oficial entender a importância nacional que você tem para os Estados Unidos. Muito obrigado. Eu que agradeço, a gente só tá aqui por conta de vocês. Então, aqui, ó, uma casa linda para nós. Tudo que a gente tem aqui começou com vocês. E a gente agradece muito, 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 muito. Obrigado. Beijão no coração. Dá um beijo na Um turma, beijo. tá? Tchau, Pode tchau. deixar, que a turma já acordou. Deixa aí. Beijo. Beijo, tchau.